Oi, oi, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre gravidez na fibromialgia. E eu passei por isso já tem um tempo, né? Eu não estou grávida agora, né? Já tem um tempinho que eu me engravidei. E eu tive uma gestação muito esperada, porque eu tenho dificuldade para engravidar, né? E eu demorei 5 anos para engravidar, foi com indução, enfim. Eu, como enfermeira também, eu tinha estudado sobre obstetrícia na faculdade e eu me apaixonei completamente por obstetrícia. Meu sonho era engravidar, né? Então era um sonho que eu tinha, era um desejo enorme. Então viver aquele momento para mim era muito especial. Só que aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Quando eu engravidei, eu comecei a sentir o aumento de alguns sintomas que eu já tinha. Eu já tinha dores no corpo e de repente elas começaram a aumentar. Eu comecei a sentir muita dor no corpo, muita fadiga, uma fadiga intensa, né? Eu ficava extremamente cansada, extremamente sensível, né? E quando eu falava sobre isso com as pessoas, elas sempre me falavam: "Ai, gravidez não é doença, cuidado, né, para não ficar muito preguiçosa na gravidez, né? Gravidez não tem essas dores que você fala que tá sentindo, né? Tem as dores, mas não é desse jeito, né? Mas se as pessoas pudessem sentir, eu falava, eu sei que não é doença, mas se vocês pudessem sentir o que eu tô sentindo, vocês vão ver que não é exagero meu. Naquela época eu ainda não sabia que eu tinha fibromialgia. Eu fui ao médico um pouco depois. E aí eu fui diagnosticada com fibromialgia, né? Então eu não tinha o diagnóstico, mas as dores me atravessaram de uma maneira extrema naquela época. Nós temos dois grupos, né, na fibromialgia, o que relata melhora e o que relata piora. Eu, sinceramente, né, passei pela piora das dores durante a fibromialgia. E hoje eu sei que muitas mulheres também passam por isso, né? Passam por situações parecidas, no sentido de sentirem um aumento das dores, um aumento dos sintomas durante a gestação, né? E é até por isso que eu falo tanto sobre dor, ou sobre fibromialgia, né? Eu acho que ninguém deve viver com dor e ser desacreditado da sua dor, do seu sintoma, né? E eu tive um episódio durante o meu parto que eu tava ali com dilatação total, né? Dilatação com 10 centímetros. E o ar-condicionado tava 19 e eu tava sentindo aquele ar gelado, como se fosse agulhas no meu corpo todo, além da dor do parto em si. E eu pedia para os profissionais aumentarem o ar e elas não entendiam, né? Por que eu tava pedindo tanto aquilo. E elas ficaram um pouco incomodadas até mesmo com as minhas manifestações de dor que eu tava tendo ali na hora, os gemidos, o choro, né? Então, o fato de eu não saber para não comunicar agravou ou ajudou muito a piorar o quadro, digamos assim, né? Então, a experiência que eu trago aqui para vocês hoje, como um relato de uma vivência, né? É que a gente deve ter esse cuidado durante a gestação em relação aos sintomas da fibromialgia e a gente deve procurar promover um ambiente, né, uma rotina que favoreça essa questão da fibromialgia, né? Então, assim, evitar momentos de grande tensão ou momentos de grande esforço, né? Procurar fazer as coisas relacionadas à gestação em si, arrumar um quartinho, né? Preparar, fazer a compra do enxoval, tudo isso um pouco ali antes do 6º mês, de preferência, porque depois do 6º mês a fadiga aumenta muito, né? Então, procurar promover esse ambiente mais confortável, considerando a fibromialgia. E principalmente avisar a sua equipe de saúde da sua condição, né? Dizer que você tem fibromialgia, para que você possa ser atendida com todo o carinho, cuidado, respeito, dignidade que você precisa e você merece, tá bom? Um abraço, uma gestação maravilhosa para você, para aquelas que estão gravidinhas, né? E fiquem com Deus. O Senhor é aquele que me ajudou a passar por todo esse processo, né? E permanecer resiliente
permanecer feliz e resiliente em todo esse processo. Um beijo, tchau, tchau.